hoje, então, a gente vai estar batendo um papo aqui sobre os principais tópicos, né, sobre as tendências que vão ser ditas lá. A gente vai ter um sorteio ainda de 5 pares de ingressos, então fica online, porque esse sorteio é para as pessoas que estão online, tá? O ingresso full, que é o ingresso presencial e Expo. Também perguntas e respostas, por favor, chat aberto o tempo todo, podem mandar. Se vocês estão ouvindo bem, o áudio está tudo certo, vão comentando aí, que no final também da sessão a gente vai fazer, né, algumas perguntas ali de um modo rapidinho. Essa sessão vai ficar gravada, então não precisa se preocupar com, enfim, anotar ou, enfim, tentar salvar de algum jeito. Vocês vão receber esse vídeo aí direitinho para vocês assistirem quantas vezes quiserem, tá? E eu não tô sozinho aqui hoje, gente, né? Afinal, vocês não estão aqui só para me ver falar. Eu tô muito bem acompanhado, tá? Com 2 pessoas maravilhosas. E eu vou começar apresentando ela, que ela é marqueteira de formação, grande responsável por algum dos melhores eventos de São Paulo. E claro, né? Organizadora, idealizadora, produtora do Comprar. Tem mais de 19 anos de experiência nesse mundo de eventos, patrocínios, leis de incentivo, diversas experiências, e ainda é coautora do livro Elas S.A. Thaís Cabral, bem-vinda! Obrigada, Douglas. Oi, Marcelo. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite. Estamos aqui animados e ansiosos para a edição desse ano que promete. Boa, valeu, Thaís. Obrigado por ter aceitado o convite. E do lado dela, Marcelo, né? Nosso grande Marcelo. Ele é formado em ADM, possui mais de 15 anos de experiência no setor de tecnologia. É um cara de growth, de vendas, de go-to-market na veia ali. Na Cial, ele lidera o nosso time comercial e tem ajudado empresas aí a transformarem suas estratégias e operações através de dados e plataformas. Carioca da Gema e muita gente boa, Marcelo Tavares. Bem-vindo. Obrigado pela apresentação, cara. Bom dia, Doug. Bom dia, Thaís. Bom dia a todo mundo que está aí de casa. Super feliz de estar aqui, mais um webinar e parabéns pela produção, hein? Estou até honrado aqui do ambiente que a gente está. E vamos lá, eu acho que a gente vai ter um papo muito legal aqui, não só para falar do evento, que a gente está super ansioso para participar e construir uma coisa muito legal juntos ali, mas eu acho que trazendo conteúdos para quem está em casa também, que certamente vão ajudar no dia a dia. Vamos que vamos, estou animado aqui. Ótimo, excelente, Marcelo. Vamos começar com você explicando quem é a Cial? Então, claro. Eu sei que tem muita gente aí que ainda tem dúvida. Então, quem é a Cial, Marcelo? Com prazer. Dá um baita orgulho falar da Cial, porque a gente fala de uma empresa que detém o maior banco de dados comerciais do mundo, né? A gente é uma empresa norte-americana que está caminhando aí para completar a sua primeira década de vida. E a gente opera em toda a América Latina e Israel, e a gente tem a licença para comercializar os produtos de outra empresa norte-americana que se chama Dun & Bradstreet. Então é uma saladinha de nomes aqui diferentes. E a D&B é uma empresa super consolidada, tradicional, com mais de 183 anos de vida, e a gente consegue juntar 2 grandes fortalezas dentro de casa, né? Que são os dados comerciais, a partir da maior plataforma de dados do mundo, e plataformas para que a gente consiga fazer o dia a dia, tanto de quem está na área de crédito, quanto quem está nas áreas de compras das companhias, né? Então, a intenção da Cial é prover soluções para que os processos, tanto de compras quanto de crédito, eles fluam da melhor forma e, principalmente, as pessoas das áreas de compras e as pessoas das áreas de crédito protagonizem dentro das companhias. A gente está presente em mais de 43 países, como eu disse, em toda a América Latina e Israel. São mais de 20 mil clientes que a gente tem dentro da nossa base. A gente hoje tem mais de 500 milhões de registros empresariais e são 10 milhões de atualizações diárias. E eu acho que vale dizer o seguinte também, Doug. Dentro da nossa carteira, a gente consegue atender empresas de diferentes portes, né? Então, dá para citar algumas grandes bandeiras aqui, como Itaú, como Siemens, como TOTUS, e empresas de pequeno e médio porte que também querem, naturalmente, automatizar ali os seus processos. A gente brinca que tem a felicidade de ter a concorrência do Excel, né? Então, a gente tira muita gente do Excel para colocar plataformas e dados de modo que a gente consiga mitigar o risco e viabilizar melhor as operações de diferentes companhias. Então, acho que em linhas gerais, trazendo um pouco de contexto de quem somos, é isso. Eu começaria dessa forma aqui. Caramba, muito fácil ser marketing numa empresa que tem um head de vendas que fala tão bem assim, né, gente? Só facilita o nosso trabalho. Valeu, Marcelão.
Thaís, por favor, fala um pouco pra gente do Comprar. Eu sei que todo mundo aqui, provavelmente 100% da audiência que está online já conhece o evento, mas eu queria que você recapitulasse um pouco da história e contasse sobre os diferenciais dessa edição, enfim, né? Pra galera ficar com muita vontade, mais vontade ainda de participar. Eu tenho muito orgulho para falar do Comprar, né? Que é o principal evento da Minder. E ao longo dos anos ele já se consolidou como o principal ponto de encontro dos compradores assim, de todo o Brasil. Este ano a gente está na 11ª edição, que vai ser realizada, como você comentou, né? Estamos nos aproximando no dia 28 agora de agosto, lá no Centro de Convenções do Frei Caneca, aqui em São Paulo. E o que faz dessa edição ser tão especial é a evolução do evento. Então, até o ano passado, vocês conheciam o evento como Fórum Comprar. Então, a partir desse ano é Comprar, Fórum e Expo. E essa mudança, ela não é apenas do nome. É uma mudança que vem pensando na evolução do próprio evento e na evolução da área de compras. O que a gente quer proporcionar a todos os participantes, a todos os envolvidos, não é apenas debates e palestras de alto nível, mas também um ambiente propício para conhecer as novas soluções, o que há de tendências do mercado e, com certeza, muito network, né? Essa edição, de longe, será a maior da história do Comprar. A gente está esperando cerca de 1.000 participantes do Brasil todo, divididos em 3 modalidades diferentes. Serão mais de 3.500 metros quadrados destinados à área de compras, com uma ampla área de exposição, 2 palcos com palestras incríveis, né? Inclusive, Marcelo estará em um deles. Com prazer. São 14 palestrantes, então é muita gente envolvida. A gente está super animado para proporcionar um dia incrível de muito aprendizado, muito conhecimento, muita tecnologia, soluções e network para todos os envolvidos. Excelente. E aí, contextualiza um pouco mais essa mudança dos ingressos, porque eu acho que é um ponto ali que é a principal inovação sobre os tipos, né? Exatamente. Como eu falei, a gente tem 3 modalidades esse ano. A primeira é a Fórum e Expo, que a gente está chamando. É o acesso total, é o ingresso full ao evento. Então, os participantes terão acesso aos 2 palcos, a toda a área de exposição, ao kit de participante, né? Tem toda a parte de coffee break. Então, tudo que a gente oferece dentro do evento, esse participante terá acesso ali de forma presencial. Temos também o ingresso online, então teremos o palco principal de forma híbrida, né? Ao vivo, transmitido para todo o Brasil. Então, você que não é daqui de São Paulo, né, e quer acompanhar todas as palestras do palco principal, tem a possibilidade de ter a sua inscrição no formato online também. E a grande novidade é a modalidade Expo Visitante. Então, imaginando realmente proporcionar a possibilidade de a gente alcançar o maior número de compradores, que hoje, mais do que nunca, é fundamental que eles conheçam todas as soluções, assim como as da Cial, que podem oferecer para a área de compras. Esse acesso é um acesso parcial. Ele vai ter acesso a toda a área de exposição, né, nossa ampla área de exposição, e também todo o conteúdo da Arena Expo, né? Então, um dos palcos, esse participante também vai ter acesso, que inclusive é o palco que o Marcelo estará. Então, 100% dos participantes terão acesso à palestra incrível do Marcelo, né, na nossa Arena de Conteúdo Expo. Excelente. Gente, você que está acompanhando, vocês podem ver aí que a nossa, provavelmente a sua direita do vídeo, tem 2 QR Codes. Vocês acessando ali, tem o site do Fórum Comprar. No site, o site está muito bem desenhado, parabéns, Thaís. Você tem lá todas as modalidades e hoje a gente vai estar lançando um código aí, um cupom de desconto para você aplicar e ter ali até 30%, tá? Em todas as modalidades. Claro, a gente vai sortear também, né, os 5 pares de ingressos para a modalidade Expo Fórum, a completa, que tenha tudo, mas enfim, se você também é fora de São Paulo, quer participar, não quer perder, usa o nosso cupom, chama CIALDNB30, que você ainda tem 30% de desconto ali, tá? E, gente, um parênteses aqui para quem vai estar online lá, o Comprar, ele é conhecido pelo evento mais gostoso de São Paulo, que é o Coffee. A gente passa muito bem, então não percam mesmo. Inclusive, esse ano, o Coffee vai ser patrocinado pela Cial, então fica a dica, né? Mas beleza, vamos lá, ótimo, Thaís, obrigado. E, gente, contextualizando um pouquinho como que vai funcionar agora a discussão aqui do conteúdo, tá?
Óbvio que esse evento, né, é organizado pela Cial aqui em parceria com a Minder, mas a gente acredita muito no conteúdo e no impacto que esse evento tem para o setor de compras como um todo, tá? Então, a gente não vai puxar muita sardinha aqui para o nosso peixe, não. A gente vai discutir real o que vai acontecer no evento. Para isso, como a gente iria definir? A gente combinou aqui de fazer uma nuvem de palavras com todos os temas que vão estar aparecendo ali, vão ser ditos, vão estar nas palestras do evento. E a gente chegou em algumas palavras que apareceram mais, que são as palavras que vão drivar essa nossa conversa aqui, esse nosso bate-papo, tá? Então, você não vai estar vendo a nossa nuvem, mas eu já estou contando para você que a palavra, eu vou falar na ordem de mais importante, mais prioritária que apareceu mais ali. A gente tem gestão, compras, futuro apareceu bastante, bem legal, vai ser bem discutido. IA, como já era na inteligência artificial, como já era esperado. Desafios também, que eu acho que é uma palavra que está sempre aí no meio. Eficiência, compras estratégicas e o ESG. Por incrível que pareça, o ESG ficou ali nas últimas colocações, mas a gente tem 3 ou 4 palestras e ainda é um tema bem presente. E aí, gente, já trazendo o primeiro tema, eu queria falar um pouco sobre desafios, né, em compras e qual o futuro da gestão estratégica. E aí, só trazendo um pouco de contexto, e você, comprador que está assistindo a gente, provavelmente vai concordar, só para colocar mais tempero nessa nossa discussão, desde, né, o departamento de compras nas empresas, a gente tem visto nos últimos anos ele mudou muito ali de prioridade. Então, desde a pandemia, as guerras, a gente teve, né, na pandemia os casos de interrupção ali de fornecimento e tal. Desde então, compras e gestão de suprimentos se tornou, se não o departamento mais estratégico para empresas e etc. Então, a gente viu essa priorização mudar, né, essa cabeça mudar, a compras se tornar protagonista ali diretamente nos resultados das empresas. E, por outro lado, a gente viu também ali um departamento que ainda está muito preso ao Excel, enfim, às análises manuais, a demora na avaliação de fornecedores, no onboarding, no gerenciamento ali, bem difícil, monitoramento quase impossível, né? E a gente teve bastante casos ali além das faltas de interrupção, dos casos de reputação, que eu acho que marcaram bem esses últimos anos ali, de marcas, né, tendo a sua marca na imprensa de um jeito negativo e prejudicando vendas, os outros setores. Então, eu acho que esse desafio de gestão estratégica, que vai ser, né, futuro e gestão estratégica, a gente tem muita IA no evento, mas eu acho que compras ainda está vivendo agora esse descobrimento que existe tecnologia, que existe dados, e que existe algo além que pode trazer performance, maximizar tudo, e a visibilidade da cadeia, eu acho que nos outros níveis ali, não só no primeiro, né? Então, vocês concordam? Tem visto isso? Faz sentido? Legal, cara. Eu vou puxar daqui, e aí Claro. fica à vontade pra gente complementar e bater essa bola. Primeiro, assim, muito legal essa metodologia da nuvem, né? E me chamou muito a atenção, eu estava ouvindo você falar, Doug, a ordem em que as palavras apareceram, né? E fiquei feliz de que gestão apareceu antes de futuro, porque é muito legal discutir futuro, e ainda mais a gente que trabalha com tecnologia, a gente está sempre super antenado nisso. Mas o presente é agora, e tem muita coisa, tem muita tecnologia, e eu acho que tem muita evolução de processo que a gente pode fazer no agora, e principalmente na gestão. E eu acho que é aqui que talvez os 2 grandes ativos que eu falei na minha primeira fala entram em ação. Você ter dados e você ter plataformas que viabilizem melhores processos. E ter dado, né, hoje... É clichê a gente falar aquela história de que dado é o novo petróleo, mas eu acho que o mais importante é você ter dados confiáveis e organizados e atualizados para que você tome ações com base neles, né? Você citou muito bem o tema reputacional. O mundo está muito rápido, né, pessoal? Muita coisa acontece ao mesmo tempo numa velocidade muito grande. Então, se você não tiver ali os seus dados de modo que você consiga acompanhar a sua cadeia nos mais diversos níveis, né? A gente tem empresas que têm uma série de cadeias de fornecedores com níveis muito grandes ali, né? Uma cauda muito longa. Então, você precisa ter isso muito bem gerenciado para que você consiga acompanhar tudo que está acontecendo com eles todos os dias. Então, de novo,
ainda não estamos falando de futuro, estamos falando de agora, para o teu negócio, para que você não sofra com uma eventual ruptura de um fornecedor, não sofra com um eventual dano reputacional que algum fornecedor pode trazer para o negócio. Então, nesse sentido, você ter dados extremamente atualizados e confiáveis. E, além disso, você ter um processo ancorado numa boa plataforma, onde esses dados são bem tratados e os mais diversos níveis da companhia conseguem acompanhar o que está acontecendo ali, perdão, eu acho que é a partir daí que a gente começa a falar de uma área de compras protagonista, né? De uma área de compras que não está ali só mitigando o risco, que é muito importante, a gente sabe o quanto que mitigar risco é importante, mas a gente consegue, eu acho que com as tecnologias hoje presentes e disponíveis, viabilizar que o time de compras atue de uma maneira menos operacional e mais estratégico ali para o negócio, nas camadas mais altas da companhia e principalmente olhando para o todo de uma maneira estratégica para o negócio, né? Então é um pouco da bandeira que a gente defende e, de novo, gostei da forma como a nuvem foi construída aí, porque eu acho que encaixa muito com a forma como a gente pensa. E eu acho que até o comportamento, né, do consumidor, ele mudou, assim, né? Antigamente a gente via, assim, que não tinha uma preocupação ali com todo o processo. O consumidor só queria ver o produto no final ali e tá tudo certo. E, né, lembra, era tão difícil fazer um bloqueio a uma marca. Hoje em dia, a gente tem casos de empresas que... Teve um caso, né, um tempo atrás, de uma empresa que tinha um fornecedor ali no seu terceiro nível da cadeia que produzia sacolinhas, né, para a loja e rolou uma denúncia. A imprensa foi lá, quando eles, né, era um trabalho análogo à escravidão, quando eles descobriram, estava lá toda, né, aquele circo da imprensa, estava a marca dessa empresa ali exposta nas sacolinhas e tal, nas sacolas, e isso trouxe um prejuízo. Então, acho que cada vez mais a gente tem que se preocupar mesmo com esse reputacional. Tá, e inclusive a gente vai ter uma palestra no evento que inclusive eu inclusive 2 vezes ótimo, eu quero muito assistir, que é do Fábio Todek, o head de suprimentos da Tenda. Exatamente. Ele vai abrir o nosso palco da Arena, é a primeira palestra da Arena do dia, e a ideia é que realmente ele traga um case de sucesso, né? Então, como que ele trabalha dentro da Tenda, toda essa transformação digital na prática, né? Como que a gente pode trabalhar automação e robotização para que a gente tenha um aumento de produtividade e eficiência. E não só isso, como que a gente faz com que esses profissionais de compras se, né, preocupem exatamente com o que é importante, assim, o objetivo da empresa, fazendo o gerenciamento de toda a cadeia de suprimentos. Então, assim, vai ser uma palestra com certeza imperdível, né? Porque a gente sempre gosta de trazer os cases de sucesso para que eles sirvam realmente como benchmark, né? Nada na vida é Ctrl-C, Ctrl-V. A gente não consegue fazer isso numa área de compras, porque às vezes o que funciona na sua empresa não necessariamente vai funcionar na outra. Mas é ver o que os grandes nomes do mercado estão fazendo, né? E como que eu posso adaptar isso para a minha realidade? O que eu posso levar de insight para a minha empresa e aplicar? Como você disse, né? O grande concorrente da CA é o Excel. E é incrível, a gente está há 11 anos de evento, né? O mercado de compras nesses 11 anos, assim, ele deu uma mudança muito radical. Você pega as primeiras palestras da primeira edição e vê agora, é muito diferente. Mas o que é incrível é que, desde a primeira edição até hoje, tem sempre algum palestrante que pergunta: quantos ainda utilizam o Excel? E você vê ainda muita gente Exatamente. utilizando. Né? Teve uma edição que, inclusive, tinha gente fazendo pedido de compra em Word. Né? Foi o preenchimento dos dados cadastrais do fornecedor em Word. Sim, eu vi isso. Então, a gente conseguir entender, né, como as outras empresas estão fazendo e trabalhar toda essa parte de transformação digital, de automação, de robotização na prática é fundamental. Então, com certeza, a palestra do Fábio tá imperdível, acesso para 100% dos participantes ali na nossa arena de conteúdo, né? A primeira palestra do dia é algo que não dá para perder. Legal, legal. E ainda sobre esse tópico, eu acho que é importante mencionar que hoje em dia essa tecnologia não é mais exclusiva, né? E a gente vai ver isso no evento, eu tenho certeza que não é uma coisa exclusiva de grandes empresas. Então você que está aí,
né, ouvindo a gente, tá falando, puxa, Tenda é uma super empresa, tal, os logos os nomes de empresa que o Marcelo citou no começo, da Cial, enfim. Não, essa tecnologia já é acessível hoje, né? Já é mais tranquilo. Os próprios dados hoje, a Cial tem a maior base de dados do mundo, e esses dados estão à disposição e não custam muito mais caro do que o padrão que a gente tem no mercado, né? Então é mais assim, participe do evento, né? Olhe assista essas palestras e tenta, né? Enfim, não saia do evento sem essa pulga atrás da orelha. Você pode. Então é essa mensagem, eu acho. E ainda falando sobre, né, as compras e tal, esse processo todo de automatização, eu acho que ainda fica mais difícil quando a gente fala de SG, né? Porque se as empresas costumam não ter esse processo automatizado, não ter uma base de dados ali, ter as buscas enviesadas, demoram cerca de... A gente tem casos na Cial, gente, de clientes que demoravam meses, né, para fazer uma avaliação e passaram a demorar horas depois. Mas, enfim, SG eu acho um pouco mais complicado, né? Eu tenho visto. E me chocou um pouco de ver o SG, assim, depois de algumas outras palavras, assim, né? Então, será, gente, que o SG ainda é um trend topic, ainda é um buzz? O que vocês acham? Ou o que vocês acham que aconteceu com o SG? Eu acho que, assim, sem dúvida, ESG é uma necessidade real. É urgente nos dias de hoje, já deixou de ser buzzword há muito tempo. É uma preocupação que todas as empresas, todos os profissionais, todas as pessoas como sociedade, elas precisam estar ligadas, estar atentas, né, em ESG. É um compromisso que todo mundo precisa realmente assumir. Eu acho que mais do que uma tendência, é um fator crítico, realmente, né? Pensando, como você falou, até a questão da reputação das organizações. Exatamente. É muito importante a gente estar não só pensando no que a empresa está fazendo, mas toda a cadeia. Inclusive, no Comprar desse ano, né, além de trazer diversas palestras sobre ESG, colocar isso na pauta, na visibilidade de todo mundo, a gente coloca em prática também todas essas ações. Então, eu tenho muito orgulho de falar que esse ano o Comprar Fórum e Expo vai ser carbono zero. A gente fechou uma parceria com a Comerc que vai neutralizar todo o carbono do evento. Que bacana, tá? É muito legal, né? Muito legal, muito demais. Legal. Parabéns. E além disso, a gente tem uma parceria muito bacana com a empresa Recicla Info, que vai também ser responsável pela destinação correta de boa parte dos materiais, dos insumos que a gente gerar dentro do evento, né? Então, a parte de elétrica, ferro, plástico, todos esses materiais são destinados à Recicla Info, que fazem a destinação correta desses materiais, porque você sabe, né, Doug? Assim, evento é muito material, é muita coisa que fica e a gente precisa realmente tá atento, colocar, né? Não adianta só a gente colocar isso no palco. A gente tem que fazer e a gente está fazendo também a nossa lição de casa, preocupados com isso nessa pauta que é fundamental para todas as empresas. Muito bom. Muito legal, tá? Muito legal ouvir tudo isso. E eu complementaria aqui, Doug, eu sou um cara muito de vendas, mas muito pautado em número, né? Então, é claro que existe uma série de argumentos aqui em favor do ESG, mas eu acho que os números eles acabam falando por si e são mais fortes, né? E aí você tem uma série de pesquisas hoje que tocam diferentes stakeholders dentro de companhias. E peguem esses dados aí, pessoal. 49% dos investidores afirmam que eles vão retirar investimento de companhias que não têm ações claras de ESG. Um outro recorte aqui, se a gente olha para a nova geração, né, para os millennials, 76%, vou repetir, 76% deles dizem que olham para as práticas de ESG das companhias antes de aceitar o emprego, né? Então, de novo, estamos falando do presente e do futuro, porque essa geração é a geração do futuro. Olha o quanto que isso é importante para essa geração. E tem mais uma série de dados aqui de pesquisas diferentes que eu acho que corroboram com esse tema. E de fato, eu acho que números falam mais do que palavras, né? E além de números, né, o bolso. A gente tem uma nova diretiva da União Europeia, a CS3D, que prevê sanções pesadíssimas para companhias que não estão estruturadas com ações de ESG. Aprendi muito disso com o nosso amigo Davidson, que deve estar nos assistindo de casa, o maior especialista em compras e tudo que está associado a isso dentro da Cial. Um abraço, Davidson.
Mas eu acho que é isso, assim, os números já falam por si, as penalizações falam por si, né? E óbvio, eu acho que tudo isso amarra um contexto super importante, né? A ESG não está aí à toa. E como, pensando agora na cabeça do comprador, ótimo, sabemos disso, obrigado pelos insights, mas como que eu faço, por exemplo, para fazer, por exemplo, para ter noção se a minha cadeia, os meus fornecedores, hoje em dia, eles estão adequados ou eles estão seguindo algum padrão? Tipo, eu imagino que essa deve ser a principal dor, assim, porque você cuidar do SG dentro de casa é uma coisa muito mais fácil e etc. Agora, nível da cadeia, o primeiro nível ali, seus fornecedores diretos, você até consegue, beleza, né? Tem algumas certificações aí no mercado, hoje em dia, né? Enfim, mas segundo e terceiro nível, enfim, eu acho... como que a gente faria isso, assim, hoje em dia? Eu acho que essa é, sabe? Se a gente for falar de templates aqui, né? Vamos falar de questionários, pontuação e matrizes para você controlar tudo isso, né? Então, você naturalmente consegue encaminhar seus questionários para os diferentes fornecedores de diferentes níveis. Você tem que ter uma pontuação relacionada a isso e montar uma matriz para que você consiga acompanhar todos eles. Mas é complexo. Você tem uma série de níveis ali dentro da cadeia, né? E a gente vai poder falar um pouquinho do ICRM um pouco mais à frente. Você fazer tudo isso fora de uma ferramenta que te ajude a gerenciar essa complexidade não é simples. E aqui não é jabá, mas eu acho que isso contextualiza muito você ter uma empresa, ou uma ferramenta, perdão, que te permita ter uma árvore para mapear tudo isso, né? Porque os templates são... Não vamos chover no molhado aqui, são eles. Mas você tem uma complexidade de diferentes níveis que tem que estar gerenciada com uma ferramenta que te permita olhar bem para isso. Então, hoje já tem tecnologia para isso. Sem dúvida. E o bacana, né, como a gente comentou, teremos algumas palestras de ESG no evento. Por mais que tenha aparecido ali, talvez ali pequenininho na nossa nuvem de palavras, é um assunto do momento, é fundamental. Então, teremos sim uma palestra sobre isso. E quando a gente fala de relacionamento com fornecedor, o Grupo Fleury e a Márcia Bueno, eles são referências no assunto. A Márcia vai palestrar no auditório principal, é a segunda palestra do dia. E ela vai mostrar como a gente tem essa gestão estratégica dos fornecedores e como isso pode ser realmente um ponto de partida para a transformação, né, em ESG. O programa de relacionamento de fornecedores do Fleury, o PERC, é um programa super consolidado, premiado, né, e é super bem estruturado. E como eu comentei, né, assim como o Fábio, a Márcia vai apresentar como que esse programa está estruturado, como ela consegue acompanhar a cadeia inteira. Que legal. Né? Não só a parte dos templates, mas como Super a gente legal. começa a chegar, né? É colocar realmente de forma prática. Acho que é isso que é bacana no comprar, porque tem na internet hoje em dia, conteúdo é o que não falta, né? Temos aí ChatGPT, toda essa parte que assim, você consegue buscar informação. A informação tá ali. Mas como que funciona isso na prática? Porque no papel tudo aceito, né? Tudo funciona no papel. Então, nas palestras, eu sempre comento com os palestrantes que não só mostrar o que deu certo, o que funcionou, o que está lindo, dando resultado, mas quais foram os percalços? O que aconteceu no meio do processo? É importante também, a gente aprende com o que saiu ali da rota, né? Então, ouvir profissionais como a Márcia, né, maravilhosa referência nesse assunto, é muito importante. Então, é realmente uma oportunidade única de ouvir o que deu certo, como funciona, como está estruturado e, é claro, obter diversos insights para aplicar dentro do seu programa. Caso sua empresa não tenha programa, desenvolver né, um programa de relacionamento com fornecedores bem estruturado, obviamente com todos os templates, mas pensando na cadeia como um todo e principalmente na questão do ESG, de toda essa cadeia, não só por causa, é um ponto crítico, mas também pensando na reputação, como você falou, né? Às vezes uma ação de um terceiro do terceiro do terceiro pode ter um impacto absurdo na sua empresa, né? Então, você, profissional de compras, você está realmente preocupado em toda essa cadeia, você está acompanhando o passo a passo, todas as ações de todo mundo que está envolvido com a sua marca, isso é fundamental. E vocês acham que... Porque assim,
né, levando em conta, beleza, né, a gente sabe do impacto econômico e reputacional, enfim, que uma matéria maldita ali na imprensa pode, né, acabar gerando para sua marca, enfim, para sua empresa e o prejuízo que isso pode estar ocasionando. Mas quando a gente, e talvez um dos fatores assim que eu fico um pouco até triste quando a gente fala de ESG é que o verdadeiro, a essência ali, a ideia do conceito das 3 palavrinhas né, e como as empresas, enfim, é mais do que isso, né? Eu acho que é uma missão ali com o meio ambiente, com o futuro, né? Com os nossos filhos, etc. E eu vejo muito, assim, o papel que as grandes empresas que já têm um processo estruturado, já têm, por exemplo, monitoramento de cadeia, que já estão um pouco mais avançadas, têm nas pequenas e médias, enfim, que é a grande maioria do nosso país ali de empresas, né? Então, vocês enxergam isso como talvez uma responsabilidade, talvez até como uma responsabilidade social, mas assim, eu vejo que se as empresas não puxarem, né, tipo, esse tema, a gente nunca vai conseguir chegar lá, assim. Não, imagina, eu concordo muito, eu acho que a gente tem um papel fundamental e, obviamente, né, as empresas puxando essa pauta, a gente consegue trazer benefícios reais para toda a sociedade. E essa questão do relacionamento com os fornecedores, eu acho que é super importante, porque ninguém sabe de tudo. A gente não tem respostas para Exatamente. tudo, né? E você ter esse relacionamento próximo com seu fornecedor, ter essa troca, né? Conseguir entender e juntos vocês desenvolverem ações e pensarem como que vocês podem impactar a sociedade, o meio ambiente, né? Todo mundo que está ali à volta é fundamental. E tenho certeza, assim, são tantas oportunidades de cooperação, né, criadas a partir desses relacionamentos, né, que eu falei, são incríveis. Então, é muito importante ter esse diálogo aberto com o fornecedor, com seu parceiro, né, para que a gente possa realmente construir todas essas pontes e dar o impacto, né, os benefícios para a sociedade. A gente tem essa responsabilidade e, obviamente, a pessoa física, ela pode fazer. A gente tem aquela questão da mão invisível, se cada um fizer o seu, né, a gente consegue ter um resultado, mas, obviamente, as empresas puxando isso, a velocidade é muito mais rápida, o impacto é muito maior. Muito legal. Acho que vocês dois foram muito bem. O americano, ele tem muito o conceito do give back, né? Que eu acho que tá muito em linha com o que a gente está falando aqui nesse tópico exatamente. E sem dúvida nenhuma, quando você olha, né? A gente está falando muito dessa cadeia muito longa e vamos pegar um exemplo prático do quanto essa responsabilidade traz benefícios para a cadeia como um todo, né? Vamos pegar talvez uma indústria de confecção de roupa aqui, que muitas vezes você tem lá na ponta, segundo, terceiro nível aqui, né? Pequenas, empresas muito pequenas mesmo ali, costureiras, fabris e tal, que não tem um mínimo de organização financeira. E quando você começa ali a exigir que ele te reporte, por exemplo, um DRE ou um balanço para que você avalie ele como seu fornecedor, de novo, você está olhando para a cadeia como um todo, você vai melhorar a vida dele ali, você vai melhorar a gestão dele ali, você vai no contador dele e vai... À medida que você está pedindo informações para ele, o contador vai ajudá-lo a olhar melhor para o seu negócio, a zelar melhor pelo seu negócio. E olha, um exemplo talvez pequeno aqui de quanto que essas ações vão reverberando na cadeia e todo mundo vai melhorando, né? Naturalmente ele melhorando o negócio dele aqui na ponta, melhora a condição de vida dele, da família dele. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que esse é um tópico super legal aqui, que está... E talvez um dos mais importantes, né? A gente falou muito de número, de sanções, de negócios, mas tem toda a sociedade por trás de tudo isso. Você pensar, parece até um efeito borboleta, né? Assim, você bate uma asa aqui, o impacto lá na frente pode ser gigante. Exatamente. Né? Então, a gente precisa realmente estar bem focado nessa pauta, que é fundamental. Isso aí, não é o saving pelo saving, né? Eu sei que o comprador adora um saving... Mas nesse caso é um investimento a longo prazo, não só para a reputação de marca dele, mas para o planeta como um todo, né? E para a qualidade de vida. Muito bom, gente. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Gente, próximo tópico já tem tudo a ver, mas enfim, né? Mudando aqui um pouco.
A IA, que a gente não pode deixar de comentar, né? Inteligência artificial. E é engraçado que no ano passado, na edição anterior, teve, tipo, muito pouco IA, assim, era uma coisa muito distante, mas hoje, assim, quase todos os eventos IA tem levado ali uma grande audiência, um aspiracional na vida do comprador ali, né? E eu acho que ainda tá meio que uma coisa ali meio nebulosa, assim, de entender qual o caminho, porque, ó, eu fiz um levantamento aqui, a gente vai ter IA nos dois palcos. Nos dois palcos. Bastante conteúdo de IA. E olha só a diferença, a gente tem IA para governança de dados, a gente tem IA na usabilidade e eficiência, a gente tem IA preditiva e generativa no meio da cadeia, em toda a cadeia, a gente tem IA na análise de dados, algoritmos, etc., robôs e, né, tudo aquilo lá. A gente tem IA também para maximizar eficiência em compras. Então, assim, e aí? A gente tem uma IA para o que você quiser? Como é que é? Como é que vocês estão vendo esse surgimento da IA no meio de compras, assim? Cara, vamos lá. Acho que é uma responsabilidade grande falar desse tema, né? A Thaís tem uma abordagem super legal, que eu acho que ela vai falar na sequência. A gente estava trocando uma figurinha aqui, Sim. que é um aspecto super importante. Mas do meu lado, primeiro, vale o disclaimer aqui de que eu não sou um grande especialista. Aliás, eu acho que tem muita gente hoje falando como especialista do tema, né? Mas quando a gente fala de inteligência artificial, né? Acho que qual é o grande benefício para negócios como o nosso aqui? É você identificar padrões do passado que te permitam prever ou predizer o que vai acontecer no futuro. E a partir daí você colocar o robô para tomar ações, né? Aí quando a gente olha para dentro de casa, né? E aí nosso time de produto, que é muito grande, está olhando para isso. Eu vou dar um exemplo de crédito e na sequência eu faço uma analogia para a área de compras. Mas você pode identificar padrões em indústrias e segmentos de políticas de crédito e, naturalmente, já trazer sugestões para empresas que são daquele segmento mais para frente. E quando a gente olha para a área de compras, a gente pode identificar padrões de matrizes que foram utilizadas ali para fazer o gerenciamento da cadeia e, a partir dessa identificação, seja por segmento, seja por porte, seja por área de atuação, você prevê o que pode acontecer com esses determinados fornecedores de determinado segmento para frente. Então, eu acho que é mais ou menos onde a gente está olhando. Estou falando dos nossos exemplos dentro de casa, mas também estou super curioso para, no evento, ouvir o que o pessoal está falando do tema. Eu acho que, assim, antes da gente entrar em como, né, IA pode nos ajudar, a gente tem que pensar antes. Porque a tecnologia, como a gente estava comentando, né, 11 anos de comprar. Da primeira edição para agora, muita coisa mudou. Uhum. Há 11 anos atrás, a gente não falava de IA, né? E, assim, tudo está acontecendo muito rápido. E uma pergunta que eu faço: estamos preparados para toda essa mudança ou a gente só está reagindo? Boa. Né? Porque não adianta nada, a gente tem ali toda a tecnologia, né, tudo ali à nossa disposição, mas estamos preparados para tudo isso que está acontecendo? Ou a gente só percebe assim, aconteceu, vamos mexer. Parece que a gente só está reagindo. Então, por mais que a gente estava comentando, né, a gestão é muito importante. Estava ali como a primeira palavra, né, na nossa nuvem. Mas a gente precisa pensar no futuro também. A gente precisa se preparar para ele. Para a gente parar de reagir e saber exatamente o que fazer daqui 10, 20, 30 anos. Né? Então, para onde que a vai? Onde que vai chegar tudo isso? E até pensando um pouco nesse, né, de pensar em se preparar para esse futuro, que a gente fez questão de ter a palestra de abertura do evento no palco principal ser uma palestra sobre futuro. Qual é o futuro da área de compras? O que a gente pode esperar para daqui 10, 20, 30 anos. Então, a gente fez o convite para o Juan Padial, da KPMG. A KPMG, todo mundo já conhece, mas ela tem uma pesquisa anual, que é o Future of Procurement, né, que faz uma pesquisa feita com os CPOs e que mostra exatamente onde compras vai chegar. Obviamente, inteligência artificial está ali, né? ESG está ali, todo mundo precisa se preocupar. Mas uma coisa muito legal, muita gestão. Muita gestão. A gente precisa se preparar. A gente precisa ter a tecnologia, mas a gente precisa ter as pessoas preparadas para isso. As pessoas treinadas, as pessoas qualificadas.
para conseguir absorver, porque não adianta a gente ter dados Exatamente. e não saber o que fazer com eles. Exatamente. Toda a tecnologia, todas as plataformas, elas estão aí já preparadas até a dar mais dados do que a gente precisa. Mas nada adianta se a gente não conseguir acompanhar tudo isso. Então, como que você aí está capacitando a sua equipe? Como que você, gestor, está fazendo para acompanhar todas essas mudanças? O que você está fazendo com tudo, todas essas informações que todas as plataformas, todas as ferramentas estão te passando? Então, a palestra do Juan vai exatamente fazer, acho que ela vai dar o tom do evento, mostrando exatamente o que a gente pode esperar da área de compras para os próximos anos. E a partir daí a gente tem as palestras segmentadas ponto a ponto, né? Então, como que a gente se prepara? Qual que é a transformação? O que está por vir? Então, tenho certeza, é uma palestra imperdível, né? Para dar realmente, começar o evento aí em grande estilo. A gente fala, fecha com chave de ouro, mas começa em grande estilo, dando o pontapé inicial, que vai dar o tom realmente do evento que a gente pode esperar. Muito legal. Nossa, muito bom, muito bom. E eu acho que amarra, né, tudo que a gente falou aqui. Eu fico pensando no comprador que tá vendo a gente falar agora, falando assim, puxa, eu tô ali, né, suando no Excel, minha equipe enxuta, pesquisando no Google, nas fontes que a gente tem ali, sofrendo, o pessoal, nossa, pedindo uma avaliação mais rápida, a gente perdendo o negócio, cara, dando prejuízo, e eu ainda nem tenho a tranquilidade de deitar à noite e saber que eu tô, né, tranquilo, porque eu confio nos meus fornecedores, assim, eu nem sei o que tem acontecido, eu só vou saber quando acontecer alguma coisa. Tira o sono, né? Né? Enfim, e eu acho que é muito legal a proposta do evento, como vocês viram, o evento ele vai amarrar praticamente, ele vai trazer, se não essa resposta, mas insights para você tomar essa decisão e ver como a sua vida pode ser melhor. Então, acho que é muito bacana esse papel social com o segmento do comprar, e eu vi isso nas 2 outras edições, assim, e eu acho que é um evento muito bom, que as pessoas gostam de participar, que tem um público muito qualificado, porque é um evento que traz realmente a discussão do que está pegando e a realidade ali. Então, supondo, eu tenho essa equipe, vou pro comprar, cara, eu vou ver tanta gente boa contando casos ali que pode ser eu no futuro, né? E eu acho que um dos grandes benefícios ali do evento, dessa edição, e aí eu posso falar em nome da Cial, é que a gente vai mostrar que isso está mais próximo, que não é uma coisa muito cara, que não é né, enfim, a gestão, o controle está cada vez mais próximo, e eu acho que a cada ano que passa, ele fica mais acessível, né? Então, cara, muito legal. Exatamente. E o que eu acho bacana, né, além da questão dessa troca que existe, você conseguir ver através das palestras, né, as boas práticas, o que é tendência, o que eu acho que é mais, assim, que é super bacana no evento, é a conexão entre os profissionais. Em 10 edições dessa 11ª, a gente já viu tantos negócios sendo gerados, tantas parcerias, tantos projetos sendo feitos por empresas do mesmo segmento, porque você vai encontrar profissionais do Brasil inteiro, diferentes segmentos, do norte ao sul, seja de comércio, indústria, serviços. E é tão legal essa troca, porque você percebe que você não está sozinho nessa jornada. Exatamente. Você consegue perceber que a sua dor pode ser a dor do outro, e vocês podem se ajudar. Então, grupos de WhatsApp foram criados pós-evento, projetos foram desenvolvidos, muito benchmark, reuniões de benchmark, né? Tudo isso é o que a gente consegue proporcionar dentro do evento. É colocar palestras de alto nível, palestrantes, né, profissional assim, com referência no mercado, as melhores soluções na nossa área de exposição e os principais profissionais de compras num único lugar, num único dia. Então, assim, é relacionamento, é network, é solução, é conhecimento, é aprendizado, é muita coisa acontecendo. Então, acho que a palestra, não só a palestra do Juan, mas todas, a gente monta a programação com muito cuidado. A equipe de curadoria é fantástica, a gente tem um trabalho de pesquisa, de muita conversa para chegar nesses temas, para chegar nesses nomes. Então, se você está realmente buscando se atualizar, saber o que é tendência, as melhores práticas, ter esses insights para sair de lá
né, transformado e colocar isso em prática dentro da empresa, você não pode ficar de fora do comprar. Isso é muito legal, Thaís. Eu costumo pensar, né, assim, do meu lado, que evento é um tempo de qualidade maravilhoso. Porque hoje você é bombardeado por um monte de informação o tempo todo, né? Mas quando você está ali no evento, você está 100% trocando com pessoas que fazem a mesma coisa que você, ouvindo palestras relacionadas ao seu dia a dia, né? Então, assim, eu acho que é uma tremenda oportunidade para você voltar, certamente, um profissional melhor do que você chegou lá no dia. Com certeza. Eu até vou colocar aqui em primeira mão uma novidade também da edição desse ano. Liberamos hoje, pela manhã, um e-mail oficial já para todos os participantes inscritos, que teremos um aplicativo oficial do evento. Que legal! E esse aplicativo, ele vai, assim, com diversas funcionalidades. Desde, obviamente, de você ter fácil acesso a todas as informações do evento, programação, toda a área de exposição, todos os parceiros. A gente vai ter um feed, né? Então, o pessoal vai poder postar em tempo real o que está achando do evento, colocando fotos, comentários. E teremos também uma possibilidade de ter um chat. Então, às vezes você quer se conectar com aquela pessoa, mas você não sabe onde ela está no evento. Você vai poder conversar. Se você está querendo procurar alguém de um segmento específico, será que tem alguém da área farmacêutica, aqui, algum comprador da área farmacêutica para eu trocar uma figurinha? Legal. Coloca no chat, né? E aí você consegue se conectar. Mas ele não vai trazer os indicadores que vocês estão acostumados. De uma forma mais profunda com a Patrícia Viviane. A Patrícia, ela já palestrou numa edição anterior, numa outra empresa, num outro tema totalmente diferente. Ela palestrou sobre CAPEX. CAPEX, se eu não me engano, foi 2015 ou 2016. E a palestra dela foi super bem avaliada, né? Foi uma das melhores ali, do dia, daquela edição. E a gente trouxe ela está na 1000 hoje em dia. E ela vai trazer... Falei, a parte de indicadores de KPIs de uma forma totalmente diferente, né? Então, também ela está no palco principal, é uma palestra imperdível. Da Arena, agora tem que aproveitar, estamos aqui, a palestra imperdível. Marcelo, fala um pouquinho também da sua palestra. O horário, por falar. favor, né? Boa. A palestra do Marcelo na Arena. 16h15, cinema. Exatamente. E aí? É uma palestra imperdível. Explica pra gente o primeiro ISRM do Brasil. O que é um ISRM? Por que o primeiro do Brasil? O que a gente vai ver? O que a gente vai degustar? Qual que vai ser a experiência da Cial lá? O que a gente... Olha, jabá, gente. Eu falei que não ia ter, mas vamos lá, vai lá. Fechar com jabá rapidinho. Vamos, né? Na verdade, para quem estava ouvindo a gente desde o início aqui, é o que faz tudo isso que a gente falou até aqui. Então, você consegue, dentro de uma plataforma, centralizar todos os seus dados, atualizados, consolidados, monitorar toda a sua árvore de fornecedores, dividir isso, né, com níveis de alçada, com visualizações diferentes para diferentes áreas dentro da companhia. E é o primeiro justamente por ser o primeiro e porque está presente no hoje. De novo, a gente não está falando de futuro. A gente está falando de uma tecnologia que está disponível hoje para que você, de fato, se torne protagonista dentro da sua companhia, dentro da área de compras. Excelente. E na palestra, certamente, a gente vai poder apresentar um pouquinho mais da ferramenta, de cases que a gente tem de grandes empresas, pequenas e médias empresas, como você bem Já colocou. tem grandes empresas médias, usando esse primeiro ISRM do Brasil? Certamente temos. Olha. Temos o maior aplicativo de mobilidade do mundo, usando a nossa ferramenta, dando um exemplo de uma empresa grande. E temos uma série, como você bem lembrou aqui, de empresas de médio e de pequeno porte também já usando. O que é muito legal, né? Porque a gente vê que compradores de diferentes segmentos e diferentes portes estão olhando para as tecnologias disponíveis. Poxa, que bacana, gente. Pessoal, a gente está a 3 minutos do nosso horário. Uau, e passou rápido, passou rápido, né? A gente teve algumas perguntas aqui, mas a gente vai responder, tá? Pessoal de casa aí, a gente vai responder no paralelo. Só uma que eu acho que é bom reforçar, Thaís, fizeram uma pergunta para modalidades e depois pediram para reforçar o código de desconto e aí a gente já vai para o sorteio. E aí Legal. a gente continua essa conversa depois por e-mail. Pessoal, vocês vão receber tudo, essa gravação, conteúdo, tá? Fiquem bem tranquilos, vai chegar um e-mail agora logo após o webinar aí à tarde, então vocês assistam quantas vezes quiserem e é isso. E vai rolar um sorteio agora? Vai rolar depois que a Thaís comentar Sim, novamente das dos modalidades, ingressos. Vai, certo. Thaís. Uau. Então, esse ano a gente conta com 3 modalidades de inscrição. A primeira modalidade a gente chama de Fórum e Expo, que é o acesso total ao evento.
Então, o participante Fórum e Expo tem acesso aos 2 palcos, auditório principal e arena de conteúdo, a toda a área de exposição, tem kit do participante, PDF de todas as palestras, o certificado de participação, acesso à gravação, tem ali todo o conteúdo do evento, né? E a possibilidade de se relacionar também na área de exposição. Já para quem não é de São Paulo ou não consegue se deslocar até o evento, a gente tem a modalidade online, fórum online. O fórum por quê? Porque vai ter acesso ao vivo ao auditório principal. Então, o pessoal que está acompanhando de outros estados, né, no conforto de casa ou do escritório, né, acompanha ao vivo e pode interagir, mandando perguntas para as palestras do auditório principal. Para quem vai acompanhar online, fica tranquilo, vocês não vão perder a palestra do Marcelo. Boa. As palestras da Arena serão gravadas. Legal. Para todo mundo que está acompanhando online poder assistir assim que finalizar o evento. Já tem acesso às palestras da Arena, tá? Então, vai ter também acesso a todo o conteúdo disponível no evento. E já a modalidade Expo Visitante é a modalidade que vai ter acesso parcial ao evento. Tem acesso à área de exposição e tem acesso à arena de conteúdo, tá? Então, esse pessoal acaba não tem acesso ao palco principal. Além disso, o horário de credenciamento também muda um pouquinho, tá? É importante comentar. Então, quem está na modalidade full, o Fórum e Expo, credenciamento 8 horas da manhã, abertura de portas do auditório principal às 8h30. Já a modalidade Expo Visitante, o credenciamento é um pouquinho mais tarde, a partir das 9h30 da manhã, tendo a primeira palestra da Arena às 11h15, após o primeiro coffee, tá? Então, participante Expo Visitante chega às 9h30, já visita todos os stands, passa ali na nossa área de exposição, passa no stand da Cial. Por favor. Conversa ali com o Douglas, conversa com o Marcelo, que já estará ali disponível. Certamente. Né? E aí, a partir das 11h15, a gente tem a abertura da nossa arena com o Fábio do Deck da Tenda. Imperdível. Uma palestra incrível, tá? E às 4h15, a palestra do Marcelo na arena. Boa. Pessoal, e é isso, ó. QR Codes na tela. Por favor, entrem lá, confiram o ISRM que o Marcelo está falando, enfim, que a Cial tem trazido essa plataforma. Sobre o evento também. Os ingressos que a gente vai sortear agora são o Expo Full, são 5 pares, tá? Então, para você Acesso levar... total ao evento. Total, para Tudo tem você direito. e um amiguinho, né? Tá Experiência lá completa. completo. Para vocês que estão aqui, a gente tem um cupom de desconto, um código de desconto que é CIALDNB30. Então, enfim, se você não for sorteado, né, usa esse código, 30% de desconto, dá para participar, o preço está super acessível, então não fica de fora. E vamos embora pro sorteio. Até é legal falar, você falou do valor, né, acessível. Boa. A gente está super acostumado a lidar com compradores, né? Então pode faturar para Ao empresa. Ao A gente saving. fatura para a empresa, a gente pode aguardar, liberação de pedidos de compra, a gente conhece bem, né, o mundo de vocês, então é só falar com toda a equipe da Minder. O pessoal está ali à disposição para esclarecer todas as dúvidas, por e-mail, por WhatsApp, telefone, pelas redes sociais. Tenho certeza que a gente vai poder contar com a participação de todo mundo que está acompanhando. Excelente. O pessoal me corrigiu aqui, gente, ó, no stand da Cial, tá bom? Todo mundo que participou desse webinar, se chegar lá e falar, puxa, eu participei do aquecimento do Comprar 2024, vai ganhar um brinde aí, um mimo, Bem Isso é lembrado. tá? hein? Não é só a balinha da Cial, tá, Não é, gente? não. Você que estava nos eventos e conhece a nossa balinha tradicional, tá? Mas não é uma coisa mais legal. Então chega lá, troca uma ideia com a gente, eu vou estar lá, Marcelo vai estar lá, fala que participou e vamos conversar, vamos passar um tempo bem gostoso lá e construtivo, tá bom? Fechou, gente. Olha Então, só. considerações finais, vamos lá. Thaís, primeiro, eu olhei pro Marcelo e falei, Thaís, gente, muito bom, muito bom. Olha o drible. Bom, primeiro eu queria agradecer Marcelo, Douglas pelo convite, toda a equipe da Cial, né, todo o apoio que deram aqui pra gente no estúdio e todo o pré-webinar. Foi muito bom passar essa hora com vocês. Estamos com a expectativa alta. Muitíssimo alta, Thaís. Então aí, alguns dias do Comprar. Espero poder contar com a participação de todos vocês. Como eu falei, toda a equipe da Minder está aqui à disposição para esclarecer todas as dúvidas e viabilizar a presença de vocês nessa edição. Como eu falei, promete ser incrível. A gente vai proporcionar realmente uma experiência incrível para todos os envolvidos. Falei, são 1000 participantes, mas é tanta gente envolvida, além dos 1000 participantes,
Todos os expositores, todos os palestrantes, todos os fornecedores, né, todas as empresas parceiras que estão aqui com a gente, né, nessa edição e muitas desde a primeira edição. Né? Isso mostra realmente não só o peso do comprar, mas a responsabilidade também que a gente tem. E tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Quem não conhece, venha, que vai ser incrível. Muito legal. Marcelão. Cara, passou rápido, né? É sinal de que foi gostoso, de que foi legal, pelo menos pra gente aqui. Espero que pra você de casa também a gente tenha trazido informações de qualidade do evento, do teu dia a dia. E, de fato, agradecer muito a Thaís. A gente está super empolgado com essa parceria, com esse aquecimento hoje pro evento. Agradecer Doug, Mar, Nath, André. Acho que todo mundo que se preparou muito para que a gente fizesse um evento legal como esse aqui. E, como sempre, fecho, assim como eu comecei super animado, fecho super animado para que a gente siga, eu acho que defendendo bandeiras importantes aqui, com tecnologia, dados relevantes, para que as empresas prosperem. Foi um prazerzaço estar aqui com vocês. Excelente, gente. Também foi. Thaís, obrigado mais uma vez por ter topado participar. A gente imagina como deve estar sua agenda, uma loucura. 13 dias do evento. Um pouquinho corrida, mas óbvio. Mas obrigado. Putz, muito obrigado mesmo. Foi muito bom esse tempo. Marcelão, como sempre, um prazer enorme, inenarrável te escutar aqui. E é isso, gente. Obrigado. Esperamos que vocês tenham gostado. E é isso. Dúvidas, pode continuar mandando. A gente continua essa conversa por e-mail, tá bom? Acessem o site, fiquem aí, por favor, participem e visitem a gente no stand, tá bom? Até logo. Obrigado aí pelo momento. Tchau, tchau.